Salve, salve, estudantes, navegantes, pessoas interessadas em ciências sociais. Eu sou o professor Bernardo Caprara, esse é o canal Sociologia Artesanal, e o objetivo do vídeo de hoje é compreender de maneira introdutória a proposta de David Bloor, concretizada no que ele chamou de Programa Forte em Sociologia do Conhecimento, ou Programa Forte em Sociologia da Ciência. E a gente tem como ideia geral a ideia proposta por esse autor e outros autores que pesquisaram conjuntamente com ele, a ideia de que o conhecimento científico também deve ser examinado e analisado a partir das suas causas sociais, porque não possuiria uma racionalidade própria isenta de influências externas. Bom, gente, David Bloor, sociólogo escocês, nascido em 1942, professor na Universidade de Edimburgo, começou a sua vida acadêmica pelo estudo da filosofia e da psicologia. E aí acabou construindo uma abordagem sociológica sobre o estudo das ciências, que ficou conhecida como o Programa Forte em Sociologia do Conhecimento, ou o Programa Forte em Sociologia das Ciências. O Bloor vai nos dizer, então, que os sociólogos sempre foram muito tímidos, limitando seus estudos aos aspectos institucionais e aos fatores externos às ciências. Seria preciso, na visão desse autor, estudar a natureza da ciência. E para isso, Bloor estabeleceu o que ele chamou de Programa Forte em Sociologia do Conhecimento ou Programa Forte em Sociologia da Ciência. Nesse sentido, o conhecimento seria tudo aquilo que as pessoas consideram conhecimento. Seriam as crenças que as pessoas sustentam com confiança e com as quais elas levam as suas vidas. A sociologia, portanto, deveria estudar essas crenças consideradas certas, institucionalizadas, investidas de autoridade por grupos de pessoas. O conhecimento, na visão do Bloor, seria, portanto, como crenças legitimadas coletivamente, como as ciências ou as culturas. O papel da sociologia deveria ser a de investigar o conhecimento científico do mesmo modo que formula e desenvolve hipóteses sobre as origens sociais das ideologias políticas ou as raízes das crenças religiosas. Mesmo as hard sciences, as ciências duras, as ciências da natureza, as ciências consideradas exatas, como a física e a matemática, poderiam e deveriam ser estudadas, segundo o Programa Forte em Sociologia da Ciência, a partir do seu núcleo de produção e das suas origens sociais. Dessa forma, o conhecimento científico não seria visto como resultado de um processo cognitivo próprio, isento de influências sociais. Ele seria uma prática social. O Programa Forte em Sociologia da Ciência, o Programa Forte em Sociologia do Conhecimento, vai buscar, então, estudar a relação que existe entre o conhecimento científico e a ordem social, as relações entre as teorias científicas e as estruturas social, econômica e política. Tendo o Programa Forte em Sociologia do Conhecimento, o Programa Forte em Sociologia da Ciência, 4 princípios básicos que nós vamos, então, explicitar agora. São eles a causalidade, a imparcialidade, a simetria e a reflexividade. Vamos ver a causalidade. Bom, a causalidade diz respeito ao conhecimento dos contextos, das condições e das causas sociais que possibilitam o surgimento das crenças científicas. Abrindo aspas para o David Bloor, esse princípio se opõe frontalmente a explicações que acionem a racionalidade, seja ela baseada em métodos ou princípios lógicos, como fator explicativo para as teorias científicas bem-sucedidas, na medida em que pressupõe que são causas sociais e não princípios de racionalidade que determinam a credibilidade das teorias. O segundo princípio, então, é o princípio da imparcialidade. Nesse princípio, a sociologia do conhecimento não procura definir a verdade ou a falsidade do conhecimento. Ela quer explicar as condições e os processos da produção do conhecimento. Tanto as proposições consideradas falsas, como as proposições consideradas verdadeiras, devem ser, então, objetos de exame, de análise da sociologia do conhecimento.
O terceiro princípio, o princípio da simetria, diz então que a investigação sociológica das crenças deve ser simétrica, ou seja, a explicação da sociologia deve ser a mesma tanto para o conhecimento considerado válido quanto para o conhecimento considerado inválido. Dessa forma, as teorias bem-sucedidas, assim como aquelas que falharam, devem ser explicadas também por suas causas sociais na perspectiva do programa Forte em Sociologia do Conhecimento. Por último, a gente tem então o quarto princípio, que é o princípio da reflexividade, que vai nos dizer que a explicação da sociologia precisa ser reflexiva. Isso quer dizer que os padrões de explicação da sociologia da ciência, da sociologia do conhecimento, precisam ser aplicáveis aos próprios estudos sociológicos. Portanto, as conclusões da sociologia do conhecimento também devem ser submetidas ao mesmo escrutínio que as suas ferramentas conceituais. O programa Forte em Sociologia do Conhecimento, gente, o programa Forte em Sociologia da Ciência, busca então uma sociologia que desenvolva teorias hipotéticas com base em estudos de casos empíricos e históricos e teste essas teorias hipotéticas diante de outros estudos. Então vamos abrir mais uma vez uma aspa para o David Bloor. A busca de leis e teorias na sociologia do conhecimento é absolutamente idêntica em relação aos procedimentos de qualquer outra ciência. Investigações empíricas localizarão eventos típicos e recorrentes. Tais investigações poderão, elas próprias, ter sido suscitadas por alguma teoria anterior, pela violação de uma expectativa tácita ou por necessidades práticas. Deve-se, em seguida, inventar uma teoria que explique a regularidade. Ela formulará um princípio geral ou um modelo a fim de dar conta dos fatos. A teoria ou o modelo poderão, por exemplo, explicar não apenas o porquê de uma regularidade empírica ocorrer, mas também porque, às vezes, ela não ocorre. Ela poderá servir de guia para as condições necessárias à regularidade e, com isso, para as causas de desacordo e variação. Para finalizar, então, esse vídeo introdutório sobre o programa Forte em Sociologia do Conhecimento a partir de David Bloor, a gente tem que entender que ele é um autor, então, fundamental na epistemologia das ciências sociais, fundamental na sociologia do conhecimento, porque ele formula um programa de pesquisa bastante ousado sobre a natureza da ciência. A ciência, na ótica do David Bloor e do programa Forte em Sociologia do Conhecimento, seria então um tipo de conhecimento que tem indiscutíveis vinculações com a sociedade em que ele é produzido. Gente, peço então que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficar sabendo em primeira mão das atualizações, acompanhem lá no Instagram o perfil Sociologia Artesanal e, se puderem também, deixem o like caso tenham gostado desse vídeo introdutório sobre o pensamento de David Bloor. Deixem o like para que a gente possa então espalhar, levar ainda mais adiante as informações sociológicas que nós estamos trazendo aqui nesta rede. Valeu? Aquele abraço, até a próxima.